a gente Recording is on. Ixi, ela já falou. Aí a Sara já entendeu. Hoje é a nossa primeira aula de língua portuguesa do PESM 1. A Maria Luísa atrasou. Bom dia, Maria Luísa, tudo bem? Eu não vou conseguir ver se vocês levantaram a mão ou escreveram no chat. Então, eu peço a vocês que, quando quiserem falar, podem abrir o microfone e perguntar, tudo bem? Porque essa nossa aula de hoje é uma apresentação sobre o que seria o estudo da língua portuguesa com as diretrizes do PISM, né, que é o programa de seriado da UFJF. Então, eu trouxe para vocês essa apresentação. Ensinar e aprender a língua materna. O que seria a língua materna? Vocês sabem me dizer o que seria a língua materna? Quem se habilita? Gente, pelo amor de Deus, falem comigo. É a língua que você nasce falando? Tipo, a gente nasceu falando português, mas eu acho que todo mundo nasceu falando português porque a gente mora no Brasil. Uhum. Isso seria a nossa língua mãe, né? De cada um é a nossa língua nativa. Porque se a gente vive no Brasil, a gente fala a língua portuguesa. Hoje até eu estava assistindo uma palestra do Marcos Banho, que ele é professor de línguas e linguista, e ele dizia que agora as pessoas até têm dito a respeito da nossa língua portuguesa do Brasil, que seria a língua brasileira, por causa das diferenciações do português de Portugal. Mas a gente ainda fala a língua portuguesa. Aí eu quero falar com vocês com relação a duas vertentes, duas perspectivas de estudo da língua, da nossa língua portuguesa. Tem a primeira, que é a tradicional, que diversos estudiosos e professores de língua, eles estudam e trabalham com a língua prescritiva, né, com relação a regras e normas de correção da língua. Ou seja, eles trabalham aqueles conjuntos de regras. Aí eles olham se a língua está correta ou errada com relação àquelas determinadas regras. Já existem outros estudiosos, outro grupo de professores de língua, que eles olham e estudam e trabalham com a língua com relação ao uso dela. E como seria esse uso? A língua, né, e a linguagem, ela na forma de ação e de interpretação, ou seja, como ela se representa na nossa realidade, na nossa sociedade. Vocês entenderam? Gente, se não entender, pode abrir o áudio, porque eu não consigo ver vocês, por causa de passar os slides, aí eu não consigo ver. Aí tem a linguística, que é o termo que eu usei aqui falando com vocês da vertente do uso da língua. O que seria a linguística? É a ciência que estuda a linguagem verbal humana e com base nas observações e teorias que possibilitam a compreensão da evolução das línguas. Ou seja, esse estudo, esse trabalho com a língua é com relação os professores, né, e os estudiosos, eles fazem diversas reflexões com relação a como usar a língua, a como ela vai evoluindo em nossa sociedade. Aí,
eu começo a falar sobre a formação dos examinadores do PISM, da UFJF. Eles, a maioria deles estão atrelados à vertente da linguística, ou seja, do uso da língua, que é o uso contemporâneo. A linguística, o estudo da linguística, né, ele surge já no século XX. Então, a maioria dos professores da UFJF, da banca, que examina as provas do PISM, eles estão atrelados a essa vertente. Até meus professores, quando eu estudei lá na UFJF, por isso que eu sou também linguista, nós estudávamos sobre essas questões do uso da língua, observava essa evolução, refletia com relação à forma, né, da linguagem verbal e como ela se manifesta no nosso dia a dia, na sociedade. Aí, qual é o objetivo do PISM? Verificar se o aluno compreende as diversas formas de linguagem e domina de suas práticas sociais, fazendo uso de competências e habilidades, seja na leitura e na escrita. Ou seja, no PISM, a gente não vai ver nas provas aquelas questões que falam qual que é o sujeito da oração, ou qual é o verbo, qual é a oração coordenada. A gente não vai ver isso. Por quê? Porque o PISM, eles querem analisar, verificar se vocês compreenderam como vocês vão fazer, praticar, né, se vocês dominam essas práticas sociais da língua com relação à leitura e à escrita, que essas são as práticas, né, da língua. Então, isso que eles vão perceber, não se as regras e normas, se está correto ou errado. Vocês entenderam? Gente, pelo amor de Deus, falem comigo. Entendi. Então tá bom. Aí eu trago para vocês o que é gênero discursivo ou textual. São os textos, né, segundo o Marcuschi, o Antônio Marcuschi, que era um professor também, linguista, que era professor da Universidade Federal de Pernambuco. Ele fez um estudo com relação à perspectiva da linguística textual, ou seja, a área da linguística que estuda os textos, como os textos eles se manifestam no dia a dia da gente, da vida da gente. Aí ele fala que os gêneros discursivos ou textual são os textos materializados que encontramos no dia a dia, que apresentam características sociocomunicativas definidas por conteúdos, propriedades funcionais, estilo e composição característica. Há uma infinidade de gêneros textuais. Ou seja, são os gêneros textuais são os textos que eles se concretizam no dia a dia da gente. Um artigo científico, um artigo jornalístico, uma receita médica, ou uma receita de culinária, um manual de instrução, a carta de leitor, o bilhete, o telefonema, o blog, e assim vai. Tem vários infinitos. Isso, gente, tem algum áudio aí que está aberto, com um eco. Aí, o tipo textual já é diferente dos gêneros textuais. Como vocês são novos, vocês não pegaram essa fase. Quando eu era da idade de vocês, na escola a gente só aprendia os tipos textuais, não aprendia o que eram os gêneros textuais, porque, na verdade, não havia ainda essa discussão quanto aos gêneros textuais, embora o estudo sobre os gêneros já seja antigo, porque o Bakhtin, que é um estudioso russo, ele já é falecido,
ele já se falava sobre os gêneros textuais, mas dentro da literatura. Mas dentro da língua só surgiu a partir do momento que surgiu a linguística. Aí, antes, eles achavam, os professores, eles imbricavam, ou seja, inseriam tudo. Vamos supor, a receita, a carta pessoal, era tudo considerado tipo textual, dentro do texto dissertativo ou argumentativo, ou até mesmo descritivo. Aí, agora a gente denomina o tipo textual como enunciados estáveis que não sofrem alteração com o dinamismo de nossas interações sociocomunicativas, ou seja, não tem nenhuma modificação se nós estamos interagindo em sociedade. Já os gêneros textuais, eles têm alteração. Hoje todo mundo escreve carta pessoal e manda e posta pelos correios para outra pessoa. A maioria das pessoas fazem isso. O que vocês acham? Sim ou não? Não. E qual outro gênero textual que a gente utiliza, quais, né? Porque são vários, que hoje, na atualidade, a gente se utiliza para comunicar com um amigo ou um familiar? Quem vai me responder? Qual o gênero textual que eu utilizo hoje para comunicar com um parente ou um amigo? Que seria como se fosse mensagem, isso. Mas essa mensagem é como? Eu escrevo no papel e dou para um portador ou lembra que tinha... virtualmente. Hã? É virtualmente. Ah, virtualmente, muito bem. Eu uso algum dos suportes para poder, ou o e-mail, né? Ou o WhatsApp, ou o Instagram, ou o Facebook, que são suportes, plataformas, para que ou redes sociais, né, para que eu possa enviar uma mensagem. Então, são os novos gêneros. Por isso que eles são dinâmicos, e eles se alteram e se evoluem. Por isso que os gêneros textuais, o Marcuse fala que eles são infinitos, porque eles modificam de acordo com a nossa evolução. Né? Por isso, gente, que a língua também, ela não é estanque. O que seria estanque? Ela modifica, ela não é parada. Porque nós somos seres sociais e nós evoluímos. E a língua não é também um elemento social? Então, ela evolui, ela modifica conforme a nossa evolução. Já os tipos textuais, como são enunciados, eles não têm essa dinâmica de alteração. Aí são 5, né? Que é o tipo textual: narrativo, dissertativo, descritivo, injuntivo e expositivo. Tudo isso nós vamos estudar durante as nossas aulas. Aí eu trouxe aqui para vocês um exemplo da prova de 2018, de um texto, que o título é As Gírias de Cada Região. Qual é a boa no seu pedaço? Aí tem uma imagem e tem também o texto, que foi retirado de uma música do Noel Rosa. Aí fala assim: a gíria que o nosso morro criou, bem cedo a cidade aceitou e usou. Tudo aquilo que o malandro pronuncia com voz macia é brasileiro, já passou de português. E lá na imagem a gente vê 2 pessoas, uma mulher e um homem. Eles estão conversando porque tem o balão, né, de discurso. Aí eles estão falando, e é uma charge ou então um quadrinho. Aí a mulher fala: partiu balada, boy magia.
E o rapaz responde: broto, não entendi bulufas. Isso é... O que vocês acham que é isso? Essas expressões que eles usam? Gente, pelo amor de Deus, falem comigo. Meninos e meninas, falem comigo. São gírias? Isso, são gírias. E lá no texto do Noel Rosa, ele já começa a explicar, né, com relação à gíria. A gíria que o nosso morro criou, ou seja, são as expressões de um determinado grupo, né, que é lá do morro, eles que criou. Bem cedo a cidade aceitou e usou. Ou seja, todos da cidade ali do centro urbano, eles aceitaram e começaram a usar essas expressões. Tudo aquilo que o malandro pronuncia com voz macia é brasileiro. Já passou de português. Ou seja, isso é criação de nós brasileiros. Já passou do quê? Do português, que seria a norma culta, que eles dizem, né, os estudiosos da vertente tradicional diriam que seria da norma culta. E essas expressões, eles falariam que está o quê? É correto ou errado? Gente, pelo amor de Deus, respondam. Errado. Isso. Só uma pessoa que está participando. Deixa eu ver quem é. Quem falou aí? Fui eu. Ah, foi a... Deixa eu ver. Eduarda. Eduarda que falou. Deixa eu até deixar um nome aqui, que eu anotei o nome de vocês. E tem que anotar depois a da Maria Luísa. Ó, eu quero todo mundo participando. Arthur também. O Arthur, que eu conheço, fala bastante. Gente, eu não quero só eu falando, eu quero que vocês também falem. Porque a gente aqui... Professor, não sou assim, não. Ah, Arthur, então você não está seguindo seu nome, porque os dois Arthurs que eu conheço, eles são muito falantes. As professoras até pedem para eles desligarem o microfone. Mas eu quero que vocês falem, porque aqui todos nós estamos aprendendo. Eu estou aprendendo com vocês e vocês estão aprendendo também, entre a gente. Então, para todos falarem. Eu não sei tudo e vocês também não. Então, a gente está aprendendo, todo mundo junto. Tá bem? Eu sei que vocês acordaram, tem pouco tempo, todo mundo sonolento. A próxima aula a gente vai fazer um alongamento, por isso que eu quero que todo mundo tenha uma câmera para a gente fazer um alongamento, para a gente despertar e ficar entusiasmado. Aí a continuação do texto, ele diz assim: os diversos modos de falar do povo brasileiro conferem as sonoridades, as cores e os sabores da língua, que está em constante transformação, de acordo com a dinâmica sociocultural. Tá vendo? É tudo que eu falei aqui com vocês, que ele fala aqui no texto com relação ao falar do povo brasileiro, mas a língua, ela está em constante transformação, por ser um elemento sociocultural, né, e social. Aí um dos recursos que mais movimentam o idioma é o neologismo, palavra ou expressão que se introduz ou tenta se introduzir na língua, ou ainda confere novos sentidos às palavras já existentes. Aqui ele já está dando a definição do que seria neologismo, que são as palavras ou expressões que nós inserimos na língua e que elas trazem outros sentidos para as palavras que elas já existem. Como aquele lá do balada. O que seria balada? Alguém me responda o que seria balada. É tipo uma festa. Isso, uma festa. Então, é uma substituição. A palavra balada é uma gíria?
Seria um neologismo, né? Eu Balada. achei que era uma forma, assim, culta, era uma palavra realmente. Entendeu? Eu não sei explicar. Pra mim não era uma gíria. Tanto que essas palavras, se você for... eu vou dar um exemplo. Eu venho para a Europa, aí eu vou e falo com alguém daqui, vamos para balada. Eles não vão entender essa palavra balada. E a palavra balada, ela não tem como eu traduzir elas nesse sentido, a não ser que eu fale, vou dar um exemplo em inglês. Party é festa. Aí eles vão entender. Agora, se eu falar assim, vamos para balada, porque balada no português daria um sentido de abalar, né? Vamos abalar, mexer, agitar, né? Esse seria o sentido da palavra balada, mas nas outras línguas é um pouco complicado. Aí você teria que usar a palavra mesmo, igual broto. Ele falou broto. Imagina eu traduzindo para outra língua para explicar broto. Broto é a semente, é como se fosse uma semente, né, de uma planta ou de um legume ou uma fruta. Como eu vou explicar isso para outra pessoa de outro país que seja broto? Não é complicado? Eu não vou chamá-lo de broto, eu vou falar assim, que moça jovem, né? Vamos, jovem. Ou vamos, né, para o rapaz também, vamos, jovem. Mas o broto ele não vai entender. Aí agora as gírias. As gírias são neologismos empregados por grupos que têm em comum a profissão, a idade, a classe social, a região, com o objetivo de criar uma identidade linguística, facilitando a comunicação entre os pares e excluindo os que não pertencem àquela comunidade. A gíria é assim, eu participo, vamos supor, eu sou do hip hop, eu adoro hip hop. O meu grupo de hip hop, os meus amigos do hip hop, eles têm as gírias específicas do nosso grupo. Agora, se eu for para o grupo lá do jazz ou do balé, vai ser a mesma gíria que a gente vai utilizar? O que vocês acham? Não. Gente, só uma pessoa está respondendo. Eu não estou ouvindo as outras vozes. Vamos participar, hein? Então, vão ser gírias diferentes, porque são grupos diferentes. Da mesma forma, a região. Aqui hoje, né, na nossa turma, temos pessoas de Juiz de Fora, pessoas de Leopoldina, de Paraíba do Sul, e tem outras, Matias, e tem mais outro lugar que eu esqueci, não tem? Ou não? Eu falei todas as cidades. Acho que eu falei todas. Até de Matias. Olha que Matias é vizinho de Juiz de Fora. As expressões que eu uso, que são gírias em Juiz de Fora, é diferente algumas de Matias, porque são regiões diferentes. Né, cidades diferentes. Por isso que eu posso, até o Marcos Baio, ele tem um livrinho bem pequenininho, que se chama, como se fosse um livro de bolso, chama Preconceito Linguístico. Ele fala que por isso que eu não posso dizer, que eu não posso falar para as pessoas que elas falam errado, porque a gente tem que levar em consideração as variantes, essas variações linguísticas, porque contam os grupos, a questão da idade, igual as minhas gírias não são iguais a de vocês, por causa da diferença minha de idade. A minha geração é uma, de vocês é outra. São novos termos, né, novas expressões que hoje vocês usam. Igual teve um dia, já tem quantos anos? Tem uns 2 anos. Lá na escola que eu trabalhava, aí de Juiz de Fora, aí um aluno veio falando comigo
Aí ele usou uma gíria, o que significa isso? Aí ele foi e me explicou o que era, porque eu não entendia. É outro termo da geração dele. E a mesma coisa, igual aqui, vocês estão pensando, né, em cursar cada um cursos diferentes. Tem duas que querem direito, mas as outras cursos diferentes. As profissões também. Nós vamos usar termos diferentes. Igual eu sou da área da linguagem. Já o professor de geografia, o professor de matemática, eles usam outras gírias, outros termos. Então, por isso que quando a gente vai falar com uma pessoa, se a pessoa falou algum termo, eu tenho que falar com ele que ele falou errado. Eu não posso falar que ele está errado, porque eu tenho que levar em consideração a região, o lugar que ele mora, a idade, né, a classe social, são vários fatores. Aí ele fala ainda aqui no texto, né, eles falam assim: existem gírias típicas de determinado lugar, local ou região. Segundo João Bosco Serra e Gurgel, autor do Falado do Brasileiro, os regionalismos são os maiores tributários das gírias. Ou seja, cada região tem assim uma imensidão de gírias. Tanto que no Rio de Janeiro, quando eu morei no Rio, quando eu conversava com os meus colegas lá do Rio, algumas coisas eles não entendiam. Eles falavam assim, mas o que é isso? Aí eu falava, é isso, é isso. Até meus parentes lá do Rio, eles não compreendiam às vezes o que eu falava, ou eu também não entendi o que eles queriam me dizer, porque alguns termos eram diferentes. Aí, aqui, a gíria que o nosso morro criou. Gente, pode falar, pelo amor de Deus. Podem falar, eu não quero ouvir, eu não quero ficar nesse silêncio. Vocês entenderam até aqui? Sim. Sim. Não Sim. Vão dormir não, hein? Eu quero que vocês falem. Eu vou ler que a gente já está quase terminando o texto. Aí, no fim, eu quero que vocês falem, se vocês têm dúvida ou não. A gíria que o nosso morro criou. Durante muito tempo, as gírias eram condenadas ao papel de vilãs, do bem-falar, associadas à marginalidade. Ao longo da colônia e do império, muitos termos foram a possibilitar a comunicação entre os escravizados sem que os senhores tivessem conhecimento do que se tratava. O escritor Plácido de Abreu, no prefácio de seu romance Os Capoeiras, de 1886, transcreve um glossário da gíria corrente nesses grupos. Alfinete, por exemplo, significava faca. Alto da sinagoga, rosto ou cabeça. E desgalhar é fugir. Na cidade do Rio de Janeiro, no início do século XX, por exemplo, as gírias eram associadas à malandragem. Nas canções eternizadas por Moreira da Silva, o Kid Morengueira, encontramos várias dessas expressões, como vagulino, vagabundo, desguiar na carreira, fugir correndo, entregador, delator. Há também gírias características de uma geração, muitas vezes empregadas por adolescentes como uma forma de se distinguir eu até repeti aqui, como uma forma de distinguir dos mais jovens e dos mais velhos. É o que eu falei com vocês, né, da minha geração e da geração de vocês. Como observa o sociolinguista Antônio Júlio Naro, gírias adquiridas nesse período continuam sendo empregadas ao longo da vida, como marca da juventude. Tem algumas gírias dessas daqui que eu li para vocês, que vocês conhecem?
alfinete, que significava faca, alto da sinagoga, rosto ou cabeça, desgalhar, que é fugir. Ou então, vagulino, vagabundo, desguiar na carreira, fugir correndo, entregador, delator. Algumas dessas gírias vocês conhecem ou não? Não, acho que é muito antigo. Não. Também não. Eu só conheço entregador. Mas o resto eu também não conhecia. E olha como é interessante. O romance do livro, né, Os Capoeiras, na época da escravidão, existiam os capoeiras, né, que eram os negros que usavam da capoeira para se protegerem, né, contra os capitães do mato. E quando eles fugiam. E entre eles usavam as gírias. Então, as gírias, elas já existem há muitos e muitos anos, essas expressões. Mas antes, elas eram consideradas de um grupo marginalizado. Ah, quem fala só gíria? A gente ainda não pensa isso? Nossa, fulano fala tanta gíria, ele não deve ser uma pessoa boa, né? De boa índole. Não tem muitas pessoas que não pensam ainda isso? Sim. Só que a gente não percebe que a gente se utiliza dessas gírias também. Então, algumas questões a gente tem que discutir para romper alguns preconceitos, porque e é muito interessante, porque as gírias, elas estão em todos os contextos sociais e em qualquer lugar, em qualquer país, inserido em qualquer língua, seja na língua inglesa. Quando a gente assiste algum filme ou dos Estados Unidos ou do Reino Unido, ou que fale a língua, né? Até ultimamente eu tenho assistido alguns filmes africanos e os que são da Nigéria e da África do Sul, eles falam o inglês. E eles, às vezes, utilizam algumas gírias. E aí, se você assiste o filme em inglês e coloca eu esqueci, gente, a legenda. Eu ia falar em inglês. A legenda. Se você vê a legenda em português, eles não vão utilizar a gíria, eles vão utilizar a palavra, o termo que está inserido na norma culta da língua, e não a gíria. Mas também tem algumas traduções que utilizam as nossas gírias para comparar em comparação com a gíria que é usada na outra língua. Depois, quando vocês assistirem filme, vocês observem isso. Coloquem no idioma nativo lá do filme, original do filme, e coloquem a legenda na língua portuguesa. Quando passar alguma gíria, ou até mesmo na língua ou inglesa, ou francesa, ou espanhol, não sei, eles às vezes nem utilizam a gíria, mas na nossa tradução, o tradutor coloca na legenda a gíria. Depois vocês me falem. Essa semana, no fim de semana, se vocês forem assistir algum filme, vocês na próxima semana lembrem e anotem a gíria para vocês me falarem qual que foi usada na legenda do filme ou até mesmo na tradução oral lá do filme, tá bom? Aí, já tem um dever para casa. Quem que tá me ouvindo? Gente, não é possível. Eu acho que vocês saíram ou estão... Ok, professora. Ah, tá. Então, para a gente quase terminar a nossa aula, essa imagem, ela também estava na prova do PISME. E aqui ficou um pouco desfocada. Não sei se vocês conseguem enxergar o que está escrito.
E a imagem? A imagem é uma imagem antiga de um homem e de uma mulher. Provavelmente eles estão ou na praia ou na piscina, porque estão com roupa de banho, a mulher, né? E uma boia. Aí tem uma gíria de 1950, que é charlar, que significa exibir-se. E 1950 também, que é broto, que é uma moça bonita. Aí, em 1960, paquerar. Eu não consigo ler, deixa eu ver aqui na minha imagem impressa. Eu também não consigo. Do inglês, eu não sei se está escrito parking, é parking mesmo. Do inglês, parking, originalmente estacionar, que adquiriu o significado de namorar em carro estacionado. Olha, a palavra paquerar era uma gíria e veio do inglês parking, que significa estacionar. A gente não pensa nisso. Vocês já pensaram que teria esse significado, a palavra paquerar? Não. Se bem que vocês nem falam paquerar, né? Agora eu nem sei. A minha mãe que fala comigo. Mas A minha mãe também. Eu acho engraçado. Paquerar é do meu tempo também. Mas eu não sou de 1960, não. Depois teve o ficar. Agora eu não sei qual a gíria. Qual que é agora, no lugar de paquerar e ficar? Ficar a gente ainda usa. Só que paquerar não. Tá. Então eu tô bem velha mesmo, que eu uso paquerar. 1960 e 70, eles usavam garota de fechar o comércio, que era lindíssimo. Agora, na época de vocês, nem fala isso, né? Garota de fechar o comércio. Nem falam isso. Como que fala quando a menina ou o menino é bonito? É considerado. Tem vários nomes. Tem gatinha. Tem um monte. Arthur, qual gíria que você usa para falar quando a pessoa é bonita? Gente, o Arthur, acho que ele não tá na sala, não. Arthur. Não tem uma gíria para isso, não. A gente só fala a pessoa é bonita, ué. Né? Mas usava a garota de fechar o comércio. Eu ainda cheguei, eu não cheguei ainda a ouvir algumas pessoas mais velhas do que eu dizendo isso. Aí, em 1960, era tremendão. Rapaz bonito. Gente, tremendão, parece que a pessoa tá até tremendo, né? Né? E usa um tremendão. Aí, em 1980, azará, que era o flerte, né? Flertar sem um alvo pré-definido. Hoje eu vou flertar. Vou pra balada, vou flertar. Que era, vou azarar, quer dizer, nem era o flerte, azarar. Hoje já mudou, né? Não fala assim, hoje eu vou azarar. Hoje já deve ter mudado. E em 1960 falava gamar, que significava apaixonar-se. Eu gamei naquele menino ou naquela menina. Ou gamei no fulano, que era apaixonado. Hoje eu nem sei. Fala gostar, né? Hoje em dia fala boiolei. Eu uso gamar também, mas eu uso outras palavras. Também. Então a gente, depois vocês vão procurar para mim, entre o grupo de vocês, de colegas, não precisa procurar pela internet, não. Conversem com os amigos de vocês como que são as gírias dessas questões de chamar outra pessoa de bonita, de paquerar, de flertar, né? Vocês vão ver e trazer para mim na próxima aula. Então, a gente já tem 2 atividades. Questão do filme, para ver as gírias que eles utilizam na nossa língua portuguesa, nos filmes e nas traduções. E o do nosso grupo,
que a gente convive com os nossos amigos ou até mesmo familiares que utilizam quais gírias? Não precisa só ser desse meio de namoro, não. Qualquer gíria, aí vocês vão trazer para mim na próxima aula. Aí tem o chaveco, que é do árabe. Só que, nossa, eu não vou conseguir ler, não. Tá muito... Chaveco é muito bom. Mas aqui tá falando que significa barco de pesca com rede. E a gente começou a usar para, igual falar, eu vou chavecar fulano, né? Vou paquerar, vou conversar e, né? Jogar um chaveco, que eles falam. Então, a nossa aula de hoje encerrou. Eu usei essas referências para trabalhar com vocês. Depois eu vou mandar para vocês um material. Eu não sei como que a gente vai fazer com relação... Deixa eu como eu paro agora? Aqui, ó, parar de compartilhar. Para vocês me verem. Depois eu vou ver vou ver direitinho com vocês como que a gente vai fazer para compartilhar as atividades, se é pelo Google Class ou então se eu vou mandar para vocês pelo grupo do WhatsApp o PDF. Acho que é pelo Drive. Tem que colocar no Drive. É o Drive, isso mesmo. Ai, obrigada. Quem falou? Thaís. Eduardo. Obrigada, Maria Eduarda. Agora, só para antes da gente encerrar, a Maria Luísa e a Carla, elas não se apresentaram. Aí eu vou parar a nossa gravação, mas vocês não vão sair só para as duas se apresentarem. Então, tem essas duas para a próxima aula, tem essas atividades para vocês trazerem para a gente conversar e cada um comentar o que achou, o que significa. Foi a Laura que falou, né? Não fui eu, não. Porque quando a senhora tinha perguntado, eu tinha visto que a Eduardo tinha falado. Aí a Thaís falou que foi ela. Aí eu não sei qual das duas que foi. Falou. Tá. Tudo bem. Mas vocês entenderam o que é para vocês trazerem para mim? Sim. Então tá bom. Professora, eu não entendi o negócio da gíria do filme. Sara, é assim, quando a gente assiste um filme, não sei, assim, na internet, para quem não tem Netflix, tem no YouTube, mas aí no YouTube, vocês têm alguns canais que tem em inglês com legenda e tem outros em português. Aí, para quem não tem esses canais aí pagos, pode assistir pelo YouTube, que às vezes até eu assisto também. Depois, até no grupo do WhatsApp, para quem não tem esses canais pagos, depois pode me perguntar no WhatsApp, que eu passo para vocês alguns canais do YouTube que é liberado no Brasil para assistir filme. Aí vocês vão assistir o filme e ver. Para quem tem um canal pago, consegue colocar ele na língua original do filme e colocar a legenda. Aí vai observar quais as gírias que foram utilizadas pela legenda. E anotar. E anota o título do filme, que é bom, né? Para a gente saber qual é o filme. E quem for assistir pelo YouTube, se pegar um filme em língua portuguesa, lá no filme, geralmente, eles também falam gírias que são do nosso dia a dia. Aí anota também qual a gíria que ele utilizou. Entenderam? Entendi, obrigada. Mas é para colocar a gíria só em inglês? Não, vai colocar a gíria em português, porque em inglês a gente não vai entender. Tem que ser em português. Entendi. Porque, tem alguns filmes que eu assisto em inglês, ou em francês, ou espanhol, italiano, alemão, até turco, ou árabe. Eles não usam, alguns nem usam gírias, ou as gírias que eles usam a gente nem compreende. Mas na nossa tradução lá, na legenda,
vai estar a gíria que nós compreendemos. Aí essa que eu quero que vocês anotem para mim, para a próxima aula. E conversar em casa ou então com um amigo de vocês, quando vocês ficam no WhatsApp, vocês conversam com um grupo de amigos de vocês e vão perguntando qual gíria que a gente usa, qual expressão que geralmente a gente usa, e vão anotando também para trazer para a gente discutir na próxima aula. Tá bem? Tá bem. Então tá. Aí agora eu vou parar de gravar só para a gente poder, para as meninas que não se apresentaram, para elas poderem se apresentar. Espera aí que eu vou parar de gravar para a gente poder fazer isso.